Eu tenho uma dúvida que... Qual que, assim, o que o psiquiatra, ele trata de transtornos mentais? É isso. Qual que é a diferença entre um psiquiatra e um psicólogo? Então, vamos lá. O psiquiatra, ele tem uma formação médica e ele trata de transtornos psiquiátricos. Eu não gosto de falar muito de transtorno mental, mas falar de transtorno mental já é um avanço, né? Porque tem gente que acha que transtorno mental não existe. Então, falar de transtorno mental Uhum. já denota algum grau de discernimento das pessoas. Mas os transtornos psiquiátricos, eles são muito mais que transtornos mentais, eles são transtornos médicos muito complexos, né? Tem gente que fala, por exemplo, vamos pegar a depressão, que é o mais comum e mais conhecido, né? Uhum. Tem gente que fala assim, depressão é uma doença da mente. Eu falo, olha, não é só isso. Depressão é uma doença orgânica. Ah, então quer dizer que é uma doença do cérebro? Olha, melhorou, mas ainda não é isso. Depressão é uma doença multissistêmica. Pega o corpo inteiro. Sim. Essa compreensão melhor das doenças psiquiátricas que o povo precisa entender, porque para entender que não é doença da alma e não é também doença só da mente, é uma doença médica complexa do corpo todo. E Agnes, curiosamente, desde a Grécia Antiga já são descritos vários transtornos psiquiátricos, que na Grécia Antiga está o início da medicina ocidental, né? Uhum. Medicina oriental é outra coisa. Mas a medicina ocidental começou na Grécia e já havia lá a descrição dos transtornos psiquiátricos e, inclusive, já naquela época eles aventavam causa orgânica. É lógico que o conhecimento médico, Era científico da época limitado. extremamente limitado e hoje em dia, né, sobre o que eles achavam que era a causa orgânica dos transtornos psiquiátricos, não se manteve nada. Mas uma coisa se manteve, eles já sabiam que tinha uma causa orgânica. Isso é bastante interessante. Então, os transtornos psiquiátricos são doenças médicas muito complexas, são muito mais que uma doença da mente, né? Uhum. E são esses transtornos que o psiquiatra trata. Tá. O papel do psicólogo é diferente e complementar, muitas vezes, né? O psicólogo ele não tem a formação médica, porque como é que é a formação do médico psiquiatra, né? Ele se forma na faculdade de medicina, depois ele tem uma residência, que hoje são no mínimo 3 anos de residência, então imagina, são 6 anos de faculdade de medicina, mais 3 de residência. Então metade do tempo da faculdade de medicina se foca só na psiquiatria, para aprender a diagnosticar e tratar adequadamente os transtornos psiquiátricos. Uhum. Depois disso ainda, a maioria dos psiquiatras ainda continua estudando. Muitos vão fazer alguma subespecialidade dentro da psiquiatria, vão, por exemplo, para a psiquiatria geriátrica, para tratar os transtornos mais comuns nos idosos, outros para a psiquiatria da infância e adolescência, outros para a psiquiatria forense. Ah, tem Então, essas divisões tem também. essas divisões ainda. Vamos comparar com uma outra área da medicina que aí fica mais fácil. Então, imagina, a pessoa faz medicina, depois ela faz cirurgia geral, depois ela faz cirurgia, por exemplo, gastro, e depois ela vai ficar especialista, por exemplo, em coloproctologia, por exemplo. Então, Você vai se especializando. vai se Tá. especializando, né? Então, e a psiquiatria hoje em dia ela é extremamente especializada, né? Uhum. Eu, por exemplo, eu trabalho com psiquiatria geral, né? Psiquiatria geral do adulto, mas a minha área de expertise são os transtornos do humor. E aí entra um outro tipo de especialização, que é a pessoa começar a fazer uma pós-graduação, mestrado, doutorado, tal, numa Uhum. determinada área específica. E o Uhum. grupo do qual eu faço parte lá na USP é o grupo de transtornos do humor. Então, é uma especialidade médica bastante abrangente que hoje em dia exige um alto grau de especialização, né? Então, isso é a psiquiatria. A psicologia é uma outra faculdade que se faz e a pessoa pode fazer uma opção para trabalhar na área clínica, Uhum. que aí vai ajudar no tratamento de pessoas com depressão, ansiedade e outros transtornos psiquiátricos. Em geral, os profissionais que fazem essa opção acabam fazendo uma pós-graduação mais específica nessa psicologia clínica, escolhe uma linha de terapia em geral, acaba se especializando mais nessa área. Mas o profissional da psicologia pode trabalhar em outras áreas. Pode focar mais em desenvolvimento, por exemplo, né? Trabalhar mais na área, por exemplo, educacional. Pode focar na área organizacional, na psicologia, trabalhar como psicólogo nas empresas, por exemplo. Então, é uma formação, nesse ponto de vista, mais abrangente, porque a Uhum. formação do psiquiatra é uma formação mais médica de tratamento dos transtornos psiquiátricos. A psicologia pode abranger outras áreas e também a pessoa pode fazer uma opção de trabalhar com terapia, trabalhar com os pacientes psiquiátricos ajudando no tratamento, né? Então, no frigir dos ovos, para um paciente psiquiátrico,
Quem cuida da parte medicamentosa, de diagnóstico e tratamento medicamentoso, sempre é o médico psiquiatra. E quem cuida da terapia é um profissional que se especializou nisso. Na minha opinião, tem que ser ou um médico psiquiatra que se especializou em terapia, ou um psicólogo que também focou nessa formação para trabalhar com terapia. Na minha opinião, por que eu digo na minha opinião? Porque a legislação brasileira ela é um pouco flexível demais nesse sentido, porque uma pessoa, por exemplo, que fez uma formação qualquer de nível superior, pode fazer uma pós-graduação, uma determinada linha de abordagem, por exemplo, mais para o lado psicanalítico, e ele pode atender pessoas também, e às vezes pessoas que estão doentes. Na minha opinião, eu não acho isso legal. Na minha opinião, assim, para tratar pessoas que têm transtornos, eu acho que precisa ter uma formação médica, psiquiátrica ou uma formação psicológica e depois uma especialização em psicoterapia. Porque a pessoa vai ter um embasamento maior, vai ter um conhecimento maior. Exatamente, vai ter o conhecimento melhor. Porque uma coisa é a pessoa, por exemplo, fazer uma terapia de qualquer... E aí eu tô falando terapia no sentido mais amplo da palavra possível, né? Terapia qualquer que a pessoa queira. A terapia. Qualquer, não estou nem falando de uma que tem que ser com médico psiquiatra ou com psicólogo. O cara vai fazer uma terapia de vida passada, sei lá, o que ele quiser der na telha dele. Se é para um autoconhecimento e está fazendo bem para ele, quem sou eu? Não sou contra, vai da liberdade de cada um. Agora, se a pessoa tem um transtorno, essa pessoa está tendo sofrimento, perdas e riscos, aí precisa haver uma regulação, na minha opinião. Aí precisa ser um profissional que esteja habilitado a fazer esse tratamento, né? Eu acho que como uma introdução de um panorama geral para quem está pensando, pô, qual que será o papel do psiquiatra, psicólogo? Quem que eu devo procurar? Acho que deu uma embasada boa, né? É isso, né? Você procura. Eu acredito que se você está em sofrimento, exatamente, por exemplo, a minha filha, eu tenho uma filha que está com 17 anos, ela foi diagnosticada, porque hoje em dia, eu tenho TDAH. Isso é complicado. Eu tenho TDAH. Ela foi diagnosticada com TDAH porque ela ficou uns 8 meses passando com vários profissionais, fazendo terapia, ela fez uns testes, foi muito complicado, assim. Eu até em determinados momentos, eu não entendia o porquê daqueles testes, e ela realmente foi diagnosticada com TDAH do nível mais leve, né? Porque ela estava apresentando... ela tinha boas notas na escola, e aí as notas começaram a cair, ela começou a apresentar irritabilidade, essas coisas, e aí, enfim, foi diagnosticada. E esse trabalho foi um trabalho feito em conjunto, porque a primeira coisa que eu fiz como mãe, e a escola indicou, foi procurar um psicólogo, né? E aí procurei o psicólogo, conversei, o psicólogo falou, mãe, eu preciso passar com um psiquiatra. E aí a gente foi passando com vários profissionais até receber esse diagnóstico. Mas eu vejo que hoje em dia, talvez, às vezes, eu, por exemplo, não tenho nenhum diagnóstico de transtorno nenhum. Mas em determinados momentos eu posso não estar muito bem. Eu posso estar com a cabeça muito cheia, eu posso estar com muito trabalho, eu posso estar ansiosa, e eu não consigo assimilar determinada coisa, e aí eu abro a minha câmera, vou lá, faço um vídeo, coloco na internet e falo, ai, gente, então, porque eu tenho TDAH, aí é assim mesmo, né? Porque é engraçado, eu tenho TDAH. Mas mesmo assim, eu consigo fazer as coisas, tá? Então, é uma coisa assim... Banalizou total, né? Banalizou, né? Hoje, por isso que quando você fala que tem TDAH, a pessoa já dá risada. Então, esse é o efeito colateral, né? Porque recentemente eu conversei com alguns colegas psiquiatras da infância e adolescência que isso está acontecendo de uma certa forma, por exemplo, com o autismo. E aí, os comentários que eu ouvi eram assim, Fernando, a gente saiu de uma condição de escassez de informação. Então, muitas pessoas, muitos casais, por exemplo, tinham um filho já com sintomas de autismo e não reconheciam. Muitas pessoas chegavam até a vida adulta e não reconheciam. Só que a gente passou por um ambiente com excesso e banalização da informação. E assim, parece que a gente não consegue encontrar um meio termo de equilíbrio em relação a isso. E eu acho que a mesma coisa a gente pode dizer para o TDAH. Muitas crianças, poxa... perderam uma janela de oportunidade enorme de ter um desenvolvimento bacana, um aprendizado, uma integração social bacana. Por quê? Porque não se reconheciam os sintomas do TDAH. Era uma criança preguiçosa, uma criança vagabunda, ou uma criança agitada, encapetada demais. Isso. E aí não se desenvolvia legal, colava esse estigma na criança, muitas vezes a criança era até discriminada por causa disso e ficava por isso mesmo, né? Então, é legal reconhecer.
fazer um diagnóstico adequado, porque você muda a história de uma pessoa quando você faz um diagnóstico adequado, né? E quando a gente fala de uma criança, pelo menos para mim, isso é muito mais sensível, porque é uma criança que ela está em pleno desenvolvimento, tem coisas que não dá para recuperar depois. Então, a gente tem que aproveitar aquela janela de oportunidade para fazer com que a criança cresça com desenvolvimento adequado, do ponto de vista de aprendizado, desenvolvimento das potencialidades, da socialização dessa pessoa, fortalecimento da autoestima, fortalecimento, uma personalidade saudável, segura. E às vezes, quando a gente não faz uma intervenção na hora adequada, a gente perde essa janela. Então, isso é particularmente triste quando a gente fala de crianças ou pré-adolescentes, né? Mas mesmo na vida adulta, tem alguns pacientes que acabam recebendo o diagnóstico correto na vida adulta e muda da água para o vinho. Porém, o que acontece? Com a banalização e essa informação em excesso, você falou uma coisa que é verdade, né? Tem influenciador assim que basta receber o diagnóstico para virar especialista. Isso! E não é por aí. Mas eu acho que você foi mais longe, e é verdade o que você falou, né? Tem gente que faz o teste da internet Isso, tem e já teste virou na especialista. Faz o teste da internet e já virou especialista. Não precisa tomar muito cuidado com isso. Existem, eu poderia falar aqui, dezenas de causas de falta de atenção que não são transtorno do déficit de atenção. Transtorno do déficit de atenção é uma doença que vem do desenvolvimento da criança, então ela necessariamente expressa os sintomas na infância, normalmente atenua na adolescência e uma grande maioria das pessoas até deixam de apresentar sintomas na vida adulta. Agora está aparecendo de repente aqui uma excrescência absurda, que é um monte de gente de repente na vida adulta... apresentando isso. Apresentando isso e não teve quando era criança. Quer dizer... Não existe isso, transtorno do déficit de atenção que começou na vida adulta. Ele começa na infância. Necessariamente começa na infância. Você vê o grau de banalização? Não na primeira infância. Não, normalmente começa na primeira infância. Assim, existem casos e casos, mas o que seria o mais comum? Começar na primeira infância, aparecem os sintomas aí na idade escolar, ficam mais evidentes e vai melhorando na adolescência e normalmente... Para a maioria dos pacientes na vida adulta, os sintomas ficam mais leves ou desaparecem. Então, normalmente, essa é a história natural, né? E em alguns pacientes acabam permanecendo de forma considerável na vida adulta e precisa prosseguir com o tratamento durante a vida adulta. Isso é o normal. Agora, tem um monte de gente que chega na vida adulta, acho que eu tô com TDAH, como se fosse uma coisa que pegasse. Sim, Você sim. entende? É uma coisa que vem falam. do desenvolvimento, né? Então, é um absurdo isso. E como eu estava falando, existem dezenas de causas que a gente pode enumerar da pessoa não ter atenção na vida adulta e não ser déficit de atenção. Então, as pessoas confundem isso, o sintoma, com um transtorno. O transtorno déficit de atenção é um transtorno do desenvolvimento da pessoa. Agora, a pessoa... Não é alguma coisa pontual. Não é uma coisa, eu não consigo ter atenção, portanto tenho déficit de atenção. Pelo amor de Deus, existem muitas causas. Vamos lá. Uma pessoa que está apresentando sintomas depressivos não vai ter atenção. Não vai ter atenção, a memória recente vai estar prejudicada, a velocidade do raciocínio vai estar prejudicada. Uma pessoa ansiosa que fica remoendo aquelas inquietações ansiosas dela, ela não vai ter atenção também. Uma pessoa, por exemplo, que está com excesso de trabalho, se sentindo esgotada, ela não vai ter atenção. Qualquer grande transtorno psiquiátrico vai mexer com a atenção da pessoa. O modo com que a gente consome informação hoje em dia, né? Informações, Sim. Aqueles conteúdos fugazes, curtos, esse excesso de informação vai tirar a atenção das pessoas. E uma coisa que precisa falar, Agnes. Olha, você que está me vendo, vou te dar uma notícia que pode não ser boa. Você exercitou a sua capacidade de atenção sustentada e de concentração ao longo da vida? Tem gente que nunca leu um livro ao longo da vida e de repente fala, minha atenção não funciona bem quando é exigido. Sabe? É a mesma coisa assim, poxa, de repente eu tenho que fazer supino com 100 quilos, só que eu nunca fiz exercício ao longo da vida. Sim. Meu amigo, não vai ser fácil, você não vai conseguir levantar supino com 100 quilos, né? Se você nunca fez exercício. Então tem gente que nunca exercitou a leitura e a atenção ao longo da vida e de repente vê exigido e quer ter essa atenção. E não consegue. Não vai conseguir. Para nós é difícil. Eu comecei a ler um livro essa semana e eu tô na 60 e poucas páginas eu li. E é um livro que para mim tá interessantíssimo. Só que chega uma hora que eu canso. Por quê? Porque é muito celular, é muita informação, a gente consome tudo pelo celular. E eu, que tenho 37 anos, eu estudei lá no modo analógico,
né? Eu sou antes da internet. A internet surgiu na minha adolescência, né? Aquela questão de você ter computador em casa, conseguir acessar a internet. Então, assim, a gente escrevia na escola, fazia trabalho com a Barça. Né? A gente tinha que ler os livros, absorver as informações dos livros para fazer o trabalho no papel ao maço, né? Conferir. Então, e hoje, para mim, é difícil. Agora, imagina uma criança Exato. que já é crônica, já nasceu online, né? E aí você fala, toma um livro. Então, Agnes... Vai fazer esse resumo. Ele vai...